quem já bebeu água. Voltando aqui, a lição número 4, number 4. Vamos, crianças. De novo a chamadinha. Cadê a Ana Beatriz? Cadê a Camila, da Suzana? Cadê a Isabela? Cadê Yasmin? Cadê o Enzo? João? Quem mais? Quem mais? O Vinícius? Cadê meus alunos? Entrando novamente. Diga aí presente. Lição número 4. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos para começar novamente, para reiniciar, né? Foi somente para vocês beber um pouquinho de água. Essa vai ser bem mais rápida, tá? Não vai ter revisão, vai ser bem mais rápida, bem mais curta, não se preocupem. Não vou ficar com vocês muito tempo, como ficou aqui. Vamos ver quem está aqui conosco. Vamos ver quem já entrou por aqui. Retornando para a nossa lição 4, para zerar esse cronômetro, né? Para dar tudo certinho agora. Vai estar tudo certo. Domingo, se Deus quiser, às 10 da manhã, tá? A nossa escola bíblica dominical volta ao seu horário, tá bom? Isso é porque, infelizmente, a gente perdeu, né? A gente não tá podendo se encontrar, para dar aquele abraço. Que saudade, né? Estamos de todos. Infelizmente não podemos ficar visitando, mas a gente pode estar aqui, né? Está aqui se encontrando. Vamos ver quem já está por aqui. Uma Patrícia Silva. Quem mais? Cadê meus alunos? A lição número 4 no Instagram, irmão Castelhano. Felipe, Camila. Sara. Quem mais que está aqui conosco? Quero meus alunos também. Najane, de novo. Alô, 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 olá. Saudade. Vamos aguardar um pouquinho mais. Cadê as meninas? Já beberam água? Cadê a Flavinha? Cadê a Yasmin, a Isabela? A Beatriz, não vi sua participação na primeira, nem o João. E vocês? Lição número 4. Olha, falta 1 minutinho para eu começar, tá? Aí vai ficar gravado e depois vocês assistem. Porque a gente não pode esperar, demorar muito tempo, porque aí fica cansativo, né? Para vocês ficarem só me ouvindo direto. Eu tive até que parar um pouquinho para beber água. Eu já estou com a garganta seca de tanto falar. Vamos lá. Show. Aqui. Obrigada, irmão Castelhano. Uma excelente aula. Muito obrigada. Classes juniores, segundo trimestre de 2020. Não podemos ir à igreja, à casa de Deus, mas nós somos igreja, nós estamos aqui, ou onde for, nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja, nós somos
somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. É o que a Bíblia nos fala, não é isso? Bem, com o tema, vamos começar, né? Com o tema Igreja, Casa de Deus, a lição número 1, que é um lugar de comunhão, é um lugar de união, não é isso? A lição número 2, que é uma casa de oração, que é o que Deus exige de nós, né? Que seja casa de oração. A lição número 3, que é um lugar de adoração a Deus, somente a Ele. Nem cantando, a gente tem que cantar para outra pessoa, é sempre a Deus, exaltando sempre a Deus. Às vezes até um parabéns que a gente canta para alguém, a gente exalta a Deus pela vida da pessoa. Não é um culto em agradecimento ao aniversário de alguém, não é um culto à pessoa, ao pastor, à líder, não é um culto em adoração à pessoa, mas é um culto em adoração a Deus por mais um ano de vida, não é? Pela chegada de alguém, até na despedida também de alguma pessoa, mas o culto sempre em adoração a Deus. E a lição número 4, a nossa última lição de hoje, que domingo, como eu estava dizendo, aí a gente volta ao normal, vamos dizer assim, a lição número 5. Se não for na igreja, também será em casa, na casa de outra professora, né? Temos 4 professoras, 2 juniores. Então, cada domingo, a partir de domingo, cada domingo vai normalizar. E se Deus quiser, em nome de Jesus, nós temos fé que em breve, muito, muito pertinho estamos da gente voltar, né, ao normal, a se abraçar. Deus vai dar aquele sopro e mandar essa doença embora, não é isso? A irmã Vilma Souza também, estamos no Facebook. A lição número 4, a casa de Deus também é um lugar chamado, é um lugar onde a gente aprende a palavra, onde aprendemos a palavra. Abram aí na lição número 4, é um lugar onde aprendemos a palavra. Que palavra é essa? É a palavra falada? A palavra escrita? O que nós vamos aprender? Na igreja é um lugar onde aprendemos a palavra. Bem-vinda, Fabiana! Cadê o Vinícius? Diga que o Vinícius, estamos na lição 4, Vinícius. Fala alguma coisa aí. Quem mais? Lugar onde aprendemos a palavra. Então é um lugar de comunhão, é um lugar de oração, é um lugar de adoração e é um lugar onde aprendemos a palavra. São 13 lições. Então, em 13 lições nós vamos saber o que existe na casa de Deus, o que existe no templo, na igreja, na congregação. E o nosso versículo de hoje está em Filipenses 4 e 19, é? 4 e 9, Filipenses 4 e 9. Filipenses também é uma carta do apóstolo Paulo, ou seja, fica no Novo Testamento, Filipenses 4 e versículo 9, a última parte do versículo, a gente chama a parte B do nosso versículo de hoje, né? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco, será com vocês. Na lição dos alunos quer dizer a mesma coisa, mas está escrito assim: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Mim quem? Quem foi que falou isso? Tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Uau! E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso. A igreja que fica em Filipo, as pessoas dessa igreja, desse local, chamavam-se filipenses, né? Como eu já havia falado, nós somos do Brasil, somos chamados de brasileiros. As pessoas de Filipo eram chamadas de filipenses, tá? Então ele escreveu essa carta a Filipenses dizendo: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo, irmã Dora Pacheco no Facebook,
Saudades, amada, saudade, amo você. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo, ele era um missionário de Jesus, ele era um apóstolo de Jesus, ele ia para um lugar e ali ele fazia discípulos, ou seja, ele pregava o evangelho, as pessoas se convertiam, aconteciam os milagres lá, e lá era fundada uma igreja. E ele já ia para outro lugar, já para falar de Jesus, falar do testemunho dele, como foi que ele se converteu ao Senhor, para também ali formar outro discípulo, e assim sucessivamente, em todos os lugares, ele andava muito. Nossa, e os lugares eram longe, as pessoas não tinham carros, não existiam carros, aviões, então, nem pensar, é muito recente, né? Então andava-se muito a pé, andava-se de barco, andava-se de cavalo, jumento, esse era o tipo de locomoção daquela época, né? Muito tempo atrás. Então o apóstolo Paulo foi anunciado para pregar o evangelho a todo mundo, mas principalmente aquelas pessoas que não eram judeus, né? Os homens que não eram judeus. Então eles pregavam o evangelho àquelas pessoas, falando do verdadeiro Cristo, porque muitos, inclusive até hoje, não acreditam que Jesus já veio aqui na terra, operou todos os milagres, morreu, já ressuscitou, e quando vier, já vai vir para arrebatar a sua igreja, né? Tem muitos que ainda esperam esse Jesus, porque acham que vai vir muito rico, já vai destruir todos os inimigos. Mas o apóstolo Paulo, ele passou a seguir os preceitos do Senhor e a divulgar, a evangelizar, a fazer missões. E ele então falou assim: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Porque tem muita gente que fala, mas quando ele vai fazer, faz totalmente o contrário, né? O apóstolo Paulo, ele era um grande exemplo, como ele é também, continua sendo, porque temos na Bíblia Sagrada 13 cartas dele. Então, nas 13 cartas a gente aprende muita coisa sobre a vida e as ações do apóstolo Paulo. Não era somente o que ele falava. E ele falou aos Filipenses aqui, com as minhas ações: e o Deus que nos dá a paz, ele estará com vocês. Ou seja, está comigo, também estará com vocês. E o apóstolo Paulo, numa dessas viagens, ele passando por uma cidade, um lugar chamado Listra, ele conheceu um jovem, uma pessoa muito novinha, chamada Timóteo. Aqui eu tenho um papelzinho que eu tentei, né, a gente imprimiu para mostrar para vocês nas viagens de Paulo. Essa aqui é a segunda viagem de Paulo. A primeira, ele não chegou a conhecer o Timóteo, mas na segunda viagem, na volta já da segunda viagem, tá vendo aqui? Partiu daqui, foi, depois voltou, ó. Isso aqui é tudo água, tá? É o mar Mediterrâneo. Então, na volta, ele passou aqui em Éfeso, né? Que tem a carta dele aos Efésios. Muito bem, Magda, chegaram as meninas. E aqui em Listra, ele conheceu então o jovem Timóteo. Timóteo, quando ele conheceu Timóteo ainda não tinha se convertido, apesar de muito jovem, né? A gente pensa, ainda sou criança, eu não tenho que aceitar Jesus, porque eu sou pura, eu sou inocente. Tem sim que aceitar Jesus, porque todos pecaram, os separados estão da glória de Deus, é bíblico isso. Então, se todos pecaram, a gente já nasce em pecado. No Salmo 51:5 ele já fala que, né? Eis que em pecado fui formado, em iniquidade me formou minha mãe. Ou seja, desde o nosso nascimento, que é o pecado que a gente já explicou em sala de aula, é o pecado adâmico que a gente chama. Ou seja, já nasce em pecado. Já nasce fazendo coisas erradas? Não. Mas porque Adão pecou, Adão e Eva, lembra? Pecaram, então o pecado foi indo de pessoa a pessoa. Então, ele aceitou a Jesus junto com a sua mãe, Eunice, e junto também com a sua avó, era Lloyd. O pai dele não se fala muito no pai dele, né? Mas fala da sua mãe, Eunice, e sua avó, Lloyd. E ele também fez viagens com Paulo. Ele passou a viajar também com Paulo, evangelizando e aprendendo muito com o apóstolo Paulo.
numa dessas coisas, o apóstolo Paulo, quando foi embora, deixou ele responsável pela igreja. No Instagram também temos a Veridiana, irmã Veridiana, paz do Senhor, bem-vinda. Então, o jovem Timóteo, muito jovem, não fala a idade dele, mas fala que ele era muito novinho, ele passou então a dirigir a igreja em Éfeso, aos Efésios. E ele passou a dirigir a igreja. Normalmente as pessoas que dirigiam a igreja, era costume das pessoas, lembra dos sacerdotes que vieram antes dos pastores, quando elas dirigiam a igreja, elas eram pessoas mais idosas, né? Eram pessoas mais idosas, umas pessoas que tinham uma certa idade. As pessoas muito novas não poderiam ter essa responsabilidade, porque as pessoas já pensavam assim, não aprendeu muita coisa. Mas quando Deus chama, independente da idade, Deus tem um plano para você. Independente se você tem 9 anos de idade, então quando eu crescer, que ficar da idade da tia, é que eu vou ser professora da escola dominical, é que eu vou ser um pastor, é que eu vou ajudar alguém, ou eu vou fazer missões. Não, onde você estiver, ou na escola, no Facebook, no Instagram, já que a gente está em casa, né, meio que aprisionado, né? É necessário por causa dessa pandemia, desse vírus invisível, mas você pode evangelizar pelo WhatsApp, você pode falar de Jesus e não só falar, é como o apóstolo Paulo falou, fazer também, né? Ter ações cristãs, fazer o bem, não é só dizer, eu sou crente, eu sirvo ao Senhor, eu vou para o templo, eu vou para a igreja. Não. Você tem que também ser igreja, você tem que dar o testemunho. O que é isso? É por onde você passar, as pessoas saberem que não é porque você está com uma saia, por exemplo, as meninas, normalmente na nossa igreja usamos saia, não é porque estamos com uma saia longa, ou com nossos cabelos são compridos, ou porque não usamos determinados adereços, não é por isso que dizer assim, ali vai uma crente. Não, mas é pelo exemplo, né? É pela confiança que você passa, não que você, nem que eu nós sejamos mais importantes do que as pessoas, de jeito nenhum, não é? Mas as pessoas têm que ver que realmente ali é uma pessoa que, por exemplo, não faz coisas erradas. Por exemplo, não mente, não deve às pessoas e não paga, né? Toda vez que deve, paga às pessoas, né? Tem seus compromissos, fala a verdade, não fica fofocando. Isso é um tipo de cristão. Isso é um tipo de ser cristão, é seguir a Cristo, é ser exemplo como Cristo foi. É difícil? Não tem como ser perfeito como Ele. Mas o apóstolo Paulo conseguiu e ele disse, siga o meu exemplo, não somente nas palavras, mas em ações também. E ele então deixou, irmão João Ferreira de Goianinha, paz do Senhor, ele deixou o jovem Timóteo, responsável pela igreja de Éfeso, e ele, em sua segunda carta a Timóteo, que foram 2 cartas, né? A primeira carta ele chama de A, ou primeira carta, como a gente chama nos dias atuais, e a segunda carta, carta B, né? Timóteo B, não é isso? Foram 2 cartas que ele fez, que ele falou para Timóteo. Ele também escreveu para a igreja de Efésios, né? Aos Efésios. Mas, quando ele escreveu para Timóteo, na segunda carta, ele já estava um pouco velhinho, ele já estava perto de ir para o céu, de falecer, né? Então, ele escreve uma linda carta, acredito que dá para vocês verem daí, né? Uma linda carta ao jovem, isso aqui é o apóstolo Paulo, tá? Ao jovem Timóteo. E como era, por que está assim, esse rolo, né? Parecido um pergaminho? É porque os papéis antigamente eram assim. Então as cartas, até a Bíblia Sagrada, né? Ela era escrita por trechos e era escrita assim, tá? Ou se abria assim, ou assim, dependendo do tamanho, tá certo? Eu fiz mais ou menos um modelinho aqui e eu escrevi, deixa eu aproximar para vocês aqui. Eu escrevi uns trechos da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? A segunda carta aqui, ó, como eu escrevi bem grande aqui, a segunda carta a Timóteo. A segunda carta a Timóteo, na nossa Bíblia de hoje, que é escrita assim, né? Que é esse modelo de Bíblia aqui, com papel, graças a Deus, né? É bem mais prático de carregar isso aqui, não é isso?
tem de vários tamanhos, tem letra grande, letra miúda. E era escrito à mão, era escrito também com pele de animal, com couro, né, de animais. Tinha de várias formas. E essa carta, segundo Timóteo, como eu estava dizendo, na nossa Bíblia são 4 capítulos. São 4 capítulos na nossa Bíblia, mas não quer dizer que era escrita em capítulos, não. Foram escritas em capítulos aqui para diferenciar, né, para separar para a gente entender mais, para estudar. Facebook, o tio Diego disse que o Instagram, aconteceu alguma coisa no Instagram aí. Abra de novo o Instagram. Não, o Facebook tá ok, né? O Instagram, abra de novo. Ele vai abrir de novo o Instagram. Aconteceu alguma coisa ali. Enquanto isso, a gente espera um pouquinho. A gente aguarda um pouquinho, né? Não está carregando? Eu vou continuar aqui pelo Facebook, por favor, voltem aqui ao Facebook. E depois eu envio para vocês. Tá? Então, a nossa Bíblia Sagrada aqui, ó, né? A minha, com departamento infantil é essa aqui, tá ok? Feita de papel, né? Ainda é pesada. Está toda completa, com 66 livros, mas ele escreveu a Timóteo 2 cartas. E na segunda carta ele já estava cansado, não cansado dessa vida, ou cansado de servir a Jesus, não, porque ele já estava idoso, ele já estava numa certa idade, tá bom? Uma idade já avançada. E essa idade do apóstolo Paulo, antes, né, dele falecer, ele escreveu essa carta para Timóteo. Então, ele falou para Timóteo, desejando a ele coragem, porque ele disse, seja corajoso, Timóteo. Né? Em Timóteo, a partir do capítulo 3, o versículo 14, ele fala assim, você não fique preocupado, Timóteo era muito jovem, e tinha muitas pessoas de uma certa idade que falavam assim, Timóteo, né? Ele não tem que ser o nosso líder. Aqui existem pessoas idosas, pessoas que têm mais experiência, que poderiam muito bem ser o pastor da nossa igreja. Mas Deus tinha escolhido, mediante Paulo, né? O Espírito Santo de Deus tinha falado para Paulo, que seria Timóteo. Então, você é um escolhido de Deus naquilo que Deus o chamou. Deus chamou cada um para uma coisa. Não quer dizer que todo mundo vai ser pastor, né? Todo mundo vai ser pastora. Não, Deus chamou cada um para uma coisa. E a Timóteo, mesmo sendo jovem, Deus chamou ele para dirigir a igreja. O apóstolo Paulo, como deixou a igreja ali, foi para outro lugar, não é isso? Ele deixou Timóteo responsável, mas ele sempre enviava cartas. Hoje em dia até é mais difícil enviar cartas, né? E as cartas também não tinham papel na época. As cartas também eram por esses rolos, chamado pergaminho. E ele escreveu assim, não fique desanimado, não fique triste, não fique se sentindo fraco, enfraquecido. Seja forte. Não é para ele brigar também com as pessoas mais velhas. Não, a gente tem que sempre respeitar, né, os mais velhos, as pessoas mais idosas, porque elas realmente têm muito a nos ensinar. Mas ele teria que ser firme, seguir o exemplo de Paulo. Ele fala assim, ó, no versículo 14, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendeste. Ou seja, ele aprendeu de Paulo, que Paulo aprendeu com Cristo. E que desde a tua infância eu estou sabendo que sabes as sagradas letras. Eu tenho um livro aqui que ele é muito interessante, crianças. Não sei se vocês têm esse livro, se vocês podem ter acesso a esse livro. Esse livro ele fala assim, Cartas de Paulo para a Garotada. Cartas de Paulo para a Garotada. É de Marta Doreto de Andrade. E aqui ele fala de todas as cartas do apóstolo Paulo, né? E aqui a Timóteo, aqui, na carta de 2 Timóteo, ele fala de uma coisa tão interessante aqui. Eu estou em primeiro, deixei para 2 Timóteo. E eu vou ler para vocês esse capítulo 3, versículo do 14. Cadê? 14 ao 17. Ele fala assim, isso aqui é bem a explicação, mas tem na sua Bíblia, tá bom? Não precisa você ter o livro.
Esse livro é porque ele é mais explicadinho, ou seja, é para garotada, né, para as pessoas mais jovens, né, para as crianças. Ele fala assim, em 2 Timóteo 3, versículo 14 ao 17. Timóteo, continue a crer nas coisas que lhe foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras e sabe que pode confiar em nós que as ensinamos. Você aprendeu as sagradas escrituras, ou seja, você aprendeu a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quando ainda era bem pequeno, ou seja, desde criança, como fala na Bíblia, né? São as escrituras, é a Bíblia Sagrada, que lhe dão sabedoria para confiar em Jesus e ser salvo. A Bíblia inteira foi escrita por inspiração de Deus, ele contando para Timóteo. Ela serve para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos corrigir quando estamos errados e para nos ajudar a fazer o que é certo. Através da leitura da Bíblia, Deus nos prepara e nos dá a capacidade para fazer o bem de modo perfeito. Que lindo, né? Essa é a tradução mais explicativa para Timóteo. E Timóteo, então, ficou muito feliz, se sentiu muito encorajado com isso, com essa carta. Vou mostrar aqui para vocês a igreja que estava lá em Éfeso, tá? Tinha pessoas de todas as idades e ele era muito, muito, muito jovem. O Timóteo, o pastor Timóteo era muito jovem. Ele viu também, ele presenciou Paulo sendo perseguido, né, que ele chegou a viajar com Paulo. Ele presenciou muitas coisas, não é à toa que Paulo disse assim, que minhas palavras e minhas ações também são um exemplo. Não é? E mesmo assim, ele persistiu. Ele, desde criança, que ele aprendeu a Bíblia Sagrada. Ele aprendeu a estudar a Bíblia Sagrada. Então, não é porque, eu só vou ler a Bíblia Sagrada quando estiver adulto, quando estiver grande, desde criança. Será que se ele não lesse a Bíblia Sagrada, se ele não buscasse, né? Se ele não ficasse estudando, não seguisse o exemplo de Paulo, será que ele se tornaria um pastor? Até poderia ser, mas eu acho muito difícil, porque o apóstolo Paulo escolheu ele pelo Espírito Santo de Deus, que orientou. Mas, às vezes, as pessoas são escolhidas porque a gente gosta de determinada pessoa, porque a gente acha legal, mas não é bem assim. Deus escolhe aquele que ele sabe que vai servir. Mesmo a pessoa não sendo capacitada, ele capacita. Só que se a pessoa disser, eu tenho preguiça de ler a Bíblia, eu não oro, não busco ao Senhor em oração, então fica difícil, né? Fica difícil servir a Deus. Mas ele, desde criança, com a sua mãe Eunice, com a sua avó Lloyd, indo para a igreja, indo para a casa do Senhor, lendo a Bíblia Sagrada em casa, estudando, né? Fazendo provavelmente culto doméstico, aprendendo mais da palavra de Deus, orando em comunhão com os irmãos, lendo a Bíblia Sagrada, como eu falei, adorando a Deus. Então ele passou sim a ser pastor da igreja, porque Deus escolheu. E hoje em dia, na igreja é o local onde a gente aprende a palavra de Deus. E quem é que está para nos ensinar na igreja, no templo? Nós temos o pastor, nós temos os professores, nós temos muita gente, não é, nos ensinando. Muita gente que pode passar muita coisa de Deus para nós, não é isso? Então, foi o que aconteceu com o jovem Timóteo, que desde muito jovem andava com o apóstolo Paulo, aprendendo tudo sobre Deus. Mas não era somente, ele não aprendia somente através do apóstolo Paulo. Ele aprendia também porque ele lia a Bíblia, aquilo que não entendia, com certeza perguntava à sua mãe, perguntava à sua avó, estava sempre, né, adorando ao Senhor através da Bíblia Sagrada. Estava sempre buscando ao Senhor. E a gente também, para livrar de toda a tentação, de todas as perseguições, das nossas lutas, a gente tem que conhecer a palavra de Deus.
Como é que eu vou passar, por exemplo, nessa pandemia que está acontecendo, muita gente triste, muita gente chorando, desesperada, meu Deus, será que eu vou morrer? O que vai acontecer? Minha avó, minha bisavó, as pessoas estão preocupadas. E muitos crentes não estão preocupados. Lógico, humanamente falando, a gente considera, né, é humano pensar, ficar triste com determinadas coisas, mas não ser infeliz. Não achar que a gente de repente, eu vou perder a vida. Não, nós somos cristãos, nós acreditamos que somos salvos por Deus, temos certeza da nossa salvação, e se de repente por um acaso acontecer, que seja coronavírus ou que seja outra coisa, nós estaremos no céu. Não é isso? Deus nos livra de todas as coisas, mas também a gente pode passar por todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não somente coisa boa. Eu posso conseguir todas as coisas naquele que me fortalece. Não é esse o significado do versículo. Posso passar por todas as coisas, independente do que vier. Porque é Cristo quem me fortalece. Como é que eu vou ter essa fé? Eu vou crer em Deus se eu não leio a palavra dele. Então, é como a Flavinha tinha falado, que a gente adora também a Deus, cultua também a Deus, ouvindo Deus falar. E a gente não ouve Deus falar somente no templo. Porque já faz mais de mês que a gente não está indo, frequentando a igreja. Então, a gente não sabe, a gente não ouve Deus falar somente aqui em casa. Temos várias Bíblias, é difícil hoje em dia não ter uma Bíblia na casa de alguém, independente até da sua religião. Então, a gente aprendendo, a gente começar a se alimentar da palavra de Deus, todas as coisas que vai acontecendo com a gente começa a lembrar, né? E a gente começa a dar graça, a adorar a Deus por tudo, né? Dai graças a Deus por tudo, né? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, né? Está escrito lá na carta também do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, se eu não me engano, 5:18, Tessalonicenses 5:18. Eu acredito que eu tinha falado na aula passada de Gálatas, se eu não me engano, mas é os Tessalonicenses, tá? Ele fala em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então a Bíblia Sagrada, nós evangélicos, nós temos a Bíblia Sagrada, 66 livros ao total. Então são muitos livros, dá muito bem para ler, ler aos pouquinhos, ler aos pedacinhos, mas dá para acontecer. Dá para ler toda a Bíblia Sagrada num dia só, em um mês só? Não. Você pode até conseguir sem dormir, não é? Mas você não vai conseguir estudar. Você não vai conseguir meditar na palavra de Deus. Se você ficar lendo por ler assim, correndo, né? Você tem que se alimentar da palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele vai nos guiando, ele vai nos orientando, ele vai traduzindo para a gente cada vez que a gente vai passando. Né? E a gente tem que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, que o mais ele fará. Ele pode a qualquer momento cessar essa pandemia. Tem muitas outras doenças também, tem muitos outros vírus também acontecendo, mas essa é a que está mais assustando a muita gente recentemente, né? Ao mundo todo. Não foi somente uma epidemia, não foi somente no nosso país. O mundo todo o globo terrestre está sofrendo com algo invisível. Mas Deus que é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. O Deus nosso que é onipresente, Ele está em todos os lugares, seja aqui, seja lá na Itália, na França, no Japão. E o Deus que é onipotente, Ele é dono de todo o poder, no céu e na terra. Ele pode todas as coisas. E nós então podemos, porque é Ele que nos fortalece. Filipenses 4:13 também fala isso. Então, para eu me defender tanto do inimigo das nossas almas e da nossa vida, nos defendermos do diabo, como também de coisas, de lutas, de tristezas em nossa vida, a gente tem que estar baseado na palavra de Deus. Se a gente não conhece a palavra de Deus, então tudo que a gente ouve no Facebook, no Instagram ou na televisão, assusta a gente. Porque tem muita tragédia acontecendo. Mas a gente que é baseado na palavra de Deus, a gente que está em oração, e na palavra, tem um corinho que fala, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Né?
se quiser crescer. Quem não lê e a oração não faz, diminuirá. É de tamanho, é de estatura? Não. Não é? Espiritualmente falando, fica fraco, fica ouvindo todas as coisas que não agradam a Deus, fica ouvindo as outras pessoas, o que as outras pessoas falam e tendo isso como verdade. E não vai para a palavra de Deus. E vamos agora responder o nosso último questionário. Nosso último questionário da lição número 4. Nosso último questionário da lição número 4. É facinho. É de achar os 7 erros. Isso vocês podem fazer em casa, depois me mostrem. Tá? Aqui são as referências da Bíblia Sagrada. Tem a referência, vocês acham aí em Salmos. O que está escrito em Salmos? Aí vocês vão ligar os pontos aqui. O que está escrito em Filipenses 4:11? E o que está escrito em 1 Coríntios, também carta do apóstolo Paulo em 14, versículo 31, parte B. Então aí vocês fazem a ligação aqui, tá? E na questão número 3, ele pede para completar as frases de acordo com a lição. Ele fala assim: Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus e sua missão era fazer o quê? Sua missão era fazer. Aí tem umas palavrinhas embaixo. Deixa eu pegar a lição de vocês. Estou com a lição de mestre. Vou pegar a lição de vocês. Paulo foi chamado pelo próprio Senhor e sua missão era fazer o quê? Lembra que eu disse? Ele era missionário e onde ele ia, ele fazia. Paulo disse, a letra B, que podiam imitá-lo porque ele, a Cristo, ele fazia o quê? Ser de meus imitadores, como eu sou o quê? De Cristo, né? Ser um cristão, a letra C, é quando alguém segue a... Ser cristão não é simplesmente dizer, eu sou crente, né? Ser cristão é seguir a... Ou seja, fazer as coisas de amar como... Enfim, respondam aí. Vocês sabem, é bem facinho. Sim, ainda tem a continuação. Ser um cristão é quando alguém segue a e deseja ser parecido com ele. Ele quem? Ele, Paulo? Será que foi Paulo? Timóteo viu seu discipulador, ou seja, viu Paulo, sofrer o quê? O que ele sofreu? Né? Esse ensino daria direção a Timóteo para realizar boas obras ou más obras na igreja. Não é isso? Então, encerramos a nossa lição número 4. Deu algum probleminha no Instagram, mas eu vou tentar passar para vocês, tá? Vocês assistem então depois. Quem não está acompanhando pelo Facebook vai acompanhar ou pelo YouTube, ou pelo vídeo que eu vou mandar para vocês, que deu um probleminha aqui no Instagram. Como eu disse, no Instagram eu sou muito mais novata do que o Facebook. Facebook hoje, eu acredito que eu errei bem menos do que terça-feira. Mas aí com o tempo a gente já vai, né, irmã Dionis, professor Renato Claudino, meu ex-professor de fisioterapia, doutor em fisioterapia, e a minha amiga Simone Garcês, eu acredito que está no Rio de Janeiro, mas é daqui, é natalense. Beijão para vocês. Então vamos encerrar aqui. E vamos encerrar mais uma vez. A gente começou a nossa aula com uma oração e a gente também vai encerrar com uma oração. Conversar com Deus. E quanto mais a gente conversa com Deus, é o que acontece na lição número 1. A gente tem comunhão. Comunhão com Ele e comunhão, com certeza, com os nossos irmãos. Com o nosso próximo. E não somente com aquelas pessoas também que a gente gosta, né? Não é somente na igreja, a gente não tem que amar somente quem é da nossa igreja. A gente tem que amar a todos. Amar a todos não quer dizer concordar com o que todos fazem, mas amar, né? Respeitar as pessoas e ser um verdadeiro cristão, seguir o exemplo de Cristo. É muito difícil, muitas vezes quando pisa no nosso calo é bem difícil, né? A gente adorar a Deus e a gente até pedir perdão e a gente não querer se vingar é mais difícil. Mas quando a gente se aproxima de Deus, né? Quando a gente, para ser chamada igreja, casa do Senhor, casa de Deus, a gente tem comunhão com o irmão, a gente vive em oração,
a gente vive em adoração a Deus, louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor, deixando Ele sempre em primeiro lugar, acima de até um próprio filho, acima da mãe, do pai. A gente tem que amar a Deus no mandamento do Senhor, né? É um lugar de comunhão, de adoração, de oração, e é um lugar onde aprendemos a palavra de Deus, onde melhor meditamos na palavra de Deus. Não quer dizer que na sua casa você não consiga, mas tem gente também que não consegue ler. Mas hoje em dia, né, temos até Bíblias em áudio que a gente pode ouvir. Então não tem desculpa para a gente não aprender a palavra de Deus, e também para a gente não ficar dizendo versículos até que não existe. A gente vê muito na internet, nas redes sociais, pessoas citando determinados versículos que nem existem na palavra de Deus. E a Bíblia alerta muito para a gente fazer isso, para a gente tomar cuidado, não acrescentar nada na palavra de Deus. Não acrescentar e também não tirar nada da palavra de Deus. Ela é completa, ela é alimento, ela é nosso pão diário. Então vamos orar a Deus. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia da nossa vida, continue nos amando, tendo misericórdia, compaixão sobre nós, que venha trazer essa cura, também a essa vacina, que venha usar as pessoas, né, aos médicos, a todos os profissionais da área da saúde que está cuidando dos enfermos, aos químicos, né, aos cientistas aí que estão desenvolvendo essa vacina, a medicação, a melhor medicação, né, para que as pessoas sejam curadas. Então, mais uma vez, eu vou pedir, feche os seus olhinhos agora e vamos entregar toda a nossa ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar agora nos céus e vamos orar ao Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, concluindo as 4 lições, te damos graças por tudo, Senhor. Perdão também pelos nossos pecados, por tudo aquilo que não te agrada. Pai, continua conosco, Senhor, em especial, continuamos te pedindo e confiando na nossa vitória em Ti, que nos fortalece, Senhor, que é a cura desta enfermidade, desse vírus que a gente não vê, que a gente não consegue nem tocar, não sabe nem aonde está, mas Tu sabe, Tu conhece, Senhor, e Tu tens todo o poder e dá o sopro da cura para todos nós, não somente no nosso país, mas em todo o globo terrestre, em todo o planeta, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia, continua conosco, que seja aqui ou que seja nos templos, Senhor. Estamos com muitas saudades de estarmos te adorando no templo, em comunhão, em adoração, juntos, Senhor, meditando na Tua palavra. Mas Tu sabes todas as coisas, Tu estás conosco mesmo aqui. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, nos dá um restinho de semana abençoado, Senhor. E se o Senhor não estiver voltado, domingo estaremos mais uma vez aprendendo a Tua palavra. O que a Tua casa é para nós? Aprendemos que é um lugar de comunhão, que é um lugar de oração, que é um lugar de adoração e que é um lugar onde aprendemos a Tua palavra. E a lição número 5, o Senhor tem muito mais a nos ensinar. Em nome de Jesus, fica conosco, com cada criança que está ouvindo agora, que vai ouvir depois, que vai responder os exercícios, Senhor. Desperta cada uma, dá o Teu amor, Senhor. Nos ensina a sermos como o apóstolo Paulo, Teus imitadores. Em nome de Jesus, nós já te damos graças, confiante na vitória. Amém.